Se você quer saber mais sobre a área de odontologia e ortodontia equinas, venha conhecer a história de Rodrigo Florentino. Nosso convidado de hoje traz uma série de percepções super importantes sobre essa área e um monte de dicas bacanas para quem pretende começar e trabalhar na área. Vem com a gente! Olá, seja muito bem-vindo ao Papo de Veterinária. É um grande prazer ter você aqui com a gente hoje. Rodrigo Florentino é médico veterinário, fez especialização em odontologia equina pelo IBVET, é membro fundador da Associação Brasileira de Odontologia Equina, mestre em Biociência Animal pela Universidade Federal de Goiás, é certificado pela Academy of Equine Dentistry em Glenns Ferry, Idaho. Yes. É Idaho? É nos Idaho. Estados Unidos. Certificado pela International Association of Equine Dentistry, nos Estados Unidos. Tem experiência na área de odontologia e ortodontia equinas e é sócio do Hospital Rural Veterinário em Goiânia, Goiás. Ah lá, tô me atrapalhando aqui. Então, seja muito bem-vindo, Rodrigo. Obrigado. Rodrigo, eu gostaria de começar com aquilo que geralmente chama mais atenção das pessoas, né? Que é a atuação em uma especialidade, né? Quando a gente pensa entre as várias áreas, né, que a medicina equina hoje em dia já tem de forma mais estruturada, né, essas atuações em questões específicas, ali, sistemas específicos, atuações específicas, a odontologia equina tem crescido bastante recentemente. Como é que você enveredou por essa área? Então, a minha história é muito engraçada com a odonto, né? Começou quando eu fiz a minha residência, eu fiz essa residência no norte do Texas, nos Estados Unidos, e lá eu conheci a odontologia para cavalos, tá? Então, eu não tinha noção nenhuma, e a minha ida para essa residência foi com interesse em outras áreas, dentro da cirurgia, mas interesse principalmente em cirurgias gástricas, né? Gastrointestinal de equinos, principalmente as cólicas, e também artroscopia. E lá eu mudei esse foco por alguns motivos. Um deles, por não apresentar comercial, até não ter esse tipo de trabalho oferecido no estado de Goiás na época, e a gente está falando de uma época muito recente, que é 12 anos atrás, e se havia alguma oferta, não era a oferta de qualidade, isso dito pelas pessoas daqui na época. Então, a escassez, né, oh, meu Deus, da oferta, né, do oferecimento do trabalho, e também por uma questão assim muito legal. O que foi legal nisso? Eu vi um resultado muito imediato após um tratamento dental. Então, a partir desse ponto, eu comecei a ter um interesse na área de odonto. E outro ponto que foi muito legal é que a odontologia equina, ela não é, de certa forma, um caso emergencial, né? Eu venho de uma família de veterinários, né? Nós temos um hospital aqui em Goiás há 30, nem lembro mais, mas 35 anos, e eu não tinha outra escolha para fazer, a não ser trabalhar com essa área de clínica e cirurgia em especial. E aqui não tinha aquilo que não tinha a parte de odontologia. E eu falei assim, olha, eu vou começar a estudar esse ponto. Além disso, seria um canal aberto, né, para o mercado aqui na época. E assim eu entrei nessa vida de odonto. É bem bacana a gente pensar nesses aspectos, porque no final das contas, às vezes os alunos já têm uma afinidade maior por áreas que têm uma grande oferta de profissionais, em que eles têm mais referências para se orientarem, para se espelharem, né? Quererem, eu quero ter a carreira igual essa pessoa aqui, olha que bacana essa atuação. E é interessante a gente exatamente afunilar e, às vezes, pensar em atuar em áreas em que não existem ainda tantos profissionais qualificados no mercado, né? Exatamente para a gente começar a cobrir aí essas especialidades, mas isso também traz uma série de desafios, né? Porque, às vezes, quando você não tem uma área consolidada, em algumas regiões, por exemplo, às vezes é até difícil você convencer da importância de trazer aquele tipo de especialidade para a região. Então, como é que foi isso para você? Foi tranquilo inserir a odontologia equina, até pelo fato de já ter um hospital, né, antes já estruturado, então você ofereceu uma
especialidade a mais acaba sendo bacana, né? Ou você teve algum entrave aí, alguma dificuldade em conseguir mostrar para as pessoas que era importante fazer esse tipo de trabalho? Essa pergunta, assim, é excelente, né? Porque como eu venho de uma família de veterinários, muitas pessoas, isso é fato, em qualquer outra área da vida, as pessoas acham que, de certa forma, eu tive uma facilidade para ingressar no mercado, né? E muito pelo contrário. Eu trazendo a odontologia, tenho o prazer de falar que eu fui o primeiro dentista de cavalos de Goiás, eu trazendo a odontologia para cá, não é, eu posso falar até sobre um presente contínuo, não é tão fácil assim. Por quê? Quando eu falava que eu era dentista de cavalo, era até um motivo de chacota. Dentista de cavalo? Então, muitas vezes eu já me apresentava como médico veterinário dentista de cavalo, eu mesmo já levava para o lado entre aspas, da brincadeira, né? Da coisa bacana, engraçada. Então, o que eu tô dizendo essa pequena história, e para dizer o quê? Que literalmente na palavra, a ignorância das pessoas, não digo de proprietários, ignorância, pessoal, é a questão de não conhecimento de tal coisa, né? Então, a pessoa é ignorante para tal coisa, e isso foi uma complicação, eu posso dizer, um obstáculo, e é um obstáculo um pouco mais complicado de se ultrapassar quando se tem uma população ou um certo nicho do mercado que a gente não consegue, que não quer ser educado em tal ponto. Então, o que eu falei assim, olha, a primeira coisa que eu preciso fazer, eu só vou conseguir trabalhar quando eu for, quando alguém entender a importância da odontologia. E mediante a isso, eu comecei a fazer informações, informativos, para que as pessoas procurassem sobre o assunto. Só que, felizmente ou infelizmente, não surtiu tantos efeitos, assim como o famoso boca a boca e a apresentação de resultados positivos, né? Não perde, não tem como, né? A informação, a pesquisa verbal ali, em qualquer área, acredito, ela é muito rico, é muito rico. Outro entrave que eu tive, e isso eu acredito que seja de uma maneira geral no Brasil, e ainda mais hoje com essa tecnologia, a falta do interesse da população, né, principalmente nesse meio nosso, rural, agropecuário, é o interesse em ler, em procurar entender qual o motivo que eu preciso levar o meu animal ao veterinário para ser atendido. Por exemplo, por que é que eu tenho que mexer com dente de cavalo? Essa foi, para você ter ideia, foi primeira palestra que eu ministrei sobre odontologia equina nos Estados Unidos. Isso não é um defeito, ou talvez se isso for um defeito, né, da nossa cultura. Isso é geral, né? Por quê? Porque a falta de conhecimento sempre vai existir em qualquer área, em qualquer coisa, né? Então, o problema não é a falta de conhecimento, é o desinteresse para tal. Então, esse foi o primeiro obstáculo que eu tive, né? E um obstáculo que me levou a certos objetivos. Se o pessoal não conhece, né, se os adeptos à equinocultura não conhecem sobre odontologia, cabe a mim, que sou interessado, divulgar e mostrar por qual a importância, né? E aí sim você começa a trabalhar em cima disso. Então, explicar, aspas, que um cavalo mastiga como uma vaca, fecha aspas, é um dos métodos mais simples de você persuadir, no bom sentido, as pessoas e mostrar para que serve, né? A partir do momento que o cliente ele entende a necessidade do tratamento dental, fica mais fácil de ele aceitar o valor, dele te ligar mais uma vez para continuar com a manutenção. Então, essa educação, eu acho que é ainda, né, como eu disse no começo, é ainda um obstáculo a ser passado, e vai continuar sendo, né? Se o profissional da área, ou de qualquer área, se ele não tiver esse interesse de explicar para o cliente a real necessidade para tal conduta, aí perde todo o sentido, né? Acho que aí não dá tão certo. Sim, e aí a gente tem que pensar sempre na necessidade de um repertório daquele profissional também, né? Você não pode chegar em um mercado, às vezes até novo, porque em grandes animais isso acontece talvez até com uma grande frequência, né? Comparado com outros mercados. Às vezes você muda de estado, você vai para um lugar distante, vai tentar se inserir naquele contexto regional ali, e se você quer oferecer só uma especialidade, dificilmente você vai conseguir essa abertura. Você tem que começar fazendo básico, né, para depois ir incrementando e aos poucos introduzindo a necessidade daquele tipo de atuação específico. E talvez no meio equestre, contando, né, que muitos são animais de esporte, de alta performance, em que a gente tem a questão
da importância que o proprietário dá para o animal estar bem nutrido, bem gordo, né? Que eles gostam muito do animal, às vezes até com sobrepeso. Então, às vezes, a gente conseguir trazendo esses aspectos, seu cavalo vai mastigar melhor, ele vai digerir melhor, ele vai ganhar mais peso, ele vai relutar menos, né, com a cabeça ali na hora de você fazer uma manobra. Então, tem vários argumentos que você pode utilizar, mas você vai de pouco em pouco, como você comentou, né, Claro. construindo essa cultura da necessidade de uma especialidade como essa, né? É exatamente isso. Um dos pontos mais importantes da odontologia, e eu falo isso muito, hoje mesmo, em um dos casos que eu atendi, era um lugar novo que eu nunca tinha ido, e eu fui porque era um problemão, senão provavelmente eu não teria ido. Tá mais ou menos assim hoje o mercado para mim em Goiás. Então, uma das coisas que eu mais procuro dizer para todos, principalmente treinadores e tratadores, de certa forma, ensiná-los a pensar na necessidade. Por exemplo, aí a gente entra um pouco na questão de mercado, valores, né? Mas, por exemplo, por que o valor de um serviço odontológico de fulano é X e de fulano é X mais 10? Isso existe diferença, e é valores versus trabalho feito, né? Então, eu entro muito em cima dessas questões, e quando eu chego na propriedade para explicar para aquelas pessoas o porquê que meu valor às vezes é um pouco mais elevado perante outros colegas, qual o motivo disso? E aí a gente começa de formas de raciocínio lógico mostrar para os proprietários. Por exemplo, eu vou trabalhar os dentes do seu cavalo e ele vai melhorar de rédeas, vai melhorar com as rédeas, vai ter um maior conforto. Isso é óbvio, mas ao meu pensar, não deve ser o primeiro quesito que a gente tem que cuidar do cavalo, dos dentes dos cavalos. Porque se esse cavalo não tiver saúde, qual a importância da boa rédea, certo? Então, eu já procuro mudar um pouco esse esquema. Então, é engraçado que uma pergunta que eu faço para as pessoas, até para os estudantes de veterinário, eu falo assim, qual a importância do dente? Para que dente serve? É até um pouco assim, óbvio, né? Só que a maioria não sabe responder. Por exemplo, para que serve o dente de cavalo? Não é para comer? Sim, é para comer. Como que funciona? Como que o dente come? Como que o cavalo come? Com o dente de cima, encostando no de baixo, fazendo um atrito, né? Quebrando fibras alimentares e depois enviando ao estômago. Tudo bem. Por que que você entrega só esse tipo de tratamento para o cavalo se esse tratamento não influencia nada na mastigação? Então, os próprios profissionais e as pessoas adeptas ao cavalo falam assim: o senhor está certo, é verdade. E aí, de uma certa forma, um modo sempre de brincadeira, onde eu converso gostosa, eu falo assim: ó, entendeu por que que esse preço aqui custa X mais 10? Porque o que te entregaram antes não foi isso, né? Não, de forma alguma. Então, é isso. Qual o problema disso? Mais um obstáculo que a gente falou um pouco antes, que eu preciso estar lá com essa pessoa para poder demonstrar isso. E muitas vezes a gente não tem essa chance, né? Então, são alguns obstáculos que a gente enfrenta e vai enfrentar sempre em qualquer área. São percalços do comércio, né? Coisas que as nossas universidades, infelizmente, não nos ensinam a fazer. Exatamente. Existe um pudor muito grande em falar em valores, né? Eu já tive essa conversa com outros convidados, porque, principalmente dependendo da especialidade que a pessoa atua, por exemplo, uma pessoa que trabalha com cirurgia em pequenos animais, em que tem aquela relação tutor-animal, né? É membro da minha família, é meu filho. É Tem, quase um pecado você colocar um preço no serviço que você oferece quando você está lidando com a vida de um indivíduo, como se fosse claro, proibido isso, né? E essa claro. cultura acaba sendo um fator limitante importante aí dentro da atuação do médico veterinário, porque às vezes a gente passa a graduação inteira sem ter uma noção real, se não tiver alguém que seja aberto a falar isso diretamente para a gente, quanto a pessoa cobra por aquele serviço. Até para você ter uma Sim, base, até para você ter uma colocação dentro do mercado, porque outra questão que o veterinário de campo sempre traz muito é essa questão do preço de mercado. Então, a pessoa que está chegando nova, às vezes joga o preço lá embaixo para tentar conquistar uma clientela, desvaloriza o trabalho de todo mundo, né? Isso sim, acaba sendo um entrave importante para a colocação do médico veterinário ali, e aí depois a pessoa não consegue elevar esse preço e também não consegue oferecer um serviço de qualidade porque ela está insatisfeita com o que ela recebe
e aí fica esse ciclo vicioso aí que complica bastante a vida das pessoas, né? É, essa questão do uso, né, do uso que eu digo, dos comentários, ou até, por que não, aulas, né, financeiras e de comércio, de venda, que é muito importante, porque a gente vive em cima de comércio. Seria de grande valia para a veterinária. E por que eu penso que isso não é dito ou utilizado ou vendido, né, pelas universidades? Posso dizer dessa forma, independente de universidades federais ou particulares. Primeiro que o nosso conteúdo é muito extenso. Então, já não acredito eu que já não tenha tempo para isso, certo? Então, é verdade que 99,9% dos alunos saem despreparados para a vida ao campo, né? Para o trabalho, para o profissional. E depois disso, entra um interesse das universidades, isso são minhas opiniões, tá, Thaís? O interesse das universidades em uma coisa chamada comércio. Você está pagando para aprender medicina veterinária, você não está pagando para aprender comércio. Desculpa, mas é isso. Né? Então, vamos fazer o que é aspas, o mínimo, que é a medicina veterinária, e a gente não tem tempo para resolver outras coisas. O comércio, a pessoa sofre para aprender, aprende na prática. O que eu acredito que tenha que ser feito para que o estudante, né, de medicina veterinária ou de qualquer outro curso, que ele melhore nesse aspecto? Não tem como não ser outra forma que não seja por estágios extracurriculares. Se o estudante não for atrás disso, muitas vezes ele não vai aprender como tratar o comércio. Os meus estudantes mesmo, até agora eu tô sem ninguém por enquanto, esse ano. Mas normalmente os meus estudantes simplesmente eles vivem a veterinária na real, né? E eu sempre brinco com eles assim, filho, aqui não tem vida de Instagram, aqui não tem vida de YouTube, aqui é a real. Se você, por exemplo, não trouxer sua marmita de casa, você vai ficar com fome. Entendeu? Aqui não tem hora de almoço, porque eu não posso parar um ato cirúrgico para a gente almoçar. Não confunda que o cliente é seu amigo porque ele te deu um abraço, um aperto de mão, certo? Então, essa vivência ao campo, eles só aprendem fazendo isso. A faculdade não oferece essa vivência, que já é pouca, né? Então, quando o aluno procura, no meu ponto de vista, essa melhor forma de atuação, ele sai um pouco melhor para o mercado. Ele não precisa, né? Eu falo para todos, vocês não precisam cometer o erro que eu já cometi um dia. Eu estou passando para vocês isso com muito gosto, né? Um exemplo simples que eu passo para vários e vários, né? Isso eu acredito que seja uma deficiência da medicina equina em vários pontos. Ninguém pede uma assinatura de um cliente. Nós somos péssimos nisso. Ninguém pede um termo, por exemplo. O pessoal vai trabalhar com odonto. O pessoal de odonto que estiver nos escutando agora, né? Quantos de vocês que pedem um termo de consentimento de sedação e assume dos riscos, né, da sedação? Então, o pessoal não pensa nisso. O pessoal, por exemplo, quer fazer o trabalho odontológico na cavidade do cavalo, mas ninguém quer entender de farmacologia, de anestésio, né? Ninguém quer entender isso. E são coisas básicas antes de um tratamento, né? Eu tenho que entrar nisso, eu tenho que vender, né, o peixe para o cliente. Senão, nem lá no tratamento dental você chega. E tudo isso faz parte desse comércio, de uma farmacologia, tudo dentro de um liquidificador, né? Esses pontos são muito importantes. Eu estava relembrando aqui, porque, na verdade, eu entrei na minha graduação no ano de 2000. E aí eu Certo. sempre gostei da área de grandes animais, etc. E eu comecei a fazer estágio na Hípica. E foi a primeira vez que eu ouvi falar em odontologia equina. Tinha um médico Legal. veterinário, o Dr. Paulo Zaluski, que Meu ele grande fazia a amigo. boca, ele fazia a boca dos cavalos, a gente acompanhava o trabalho. E aí eu ficava muito curiosa olhando aquilo, porque eu já tinha visto em outros estágios só grosando, né, a ponta dentária do cavalo, e nunca tinha visto Sim, equipamento, lanterninha, né, sim. motorzinho e aquela coisa toda. E eu achava aquilo bem interessante, como dentro de um ambiente hípico, né, de animais de alta performance, como a gente comentou, ele foi, né, conseguindo estabelecer ali aquela clientela e trazer essa importância da odontologia. E eu lembro que nas minhas aulas de semiologia, por exemplo, pouco se falava sobre boca de cavalo.
E aí, hoje, nas aulas que eu dou, eu já comento, eu falo, gente, chegar um animal, por exemplo, com uma queixa de emagrecimento progressivo, a gente vai fazer um exame físico mais específico nesse animal, avaliar dente é uma das primeiras coisas. Porque, né, você Excelente. pensa em todo o sistema, né, o animal pode estar tendo perdas, né, ou, sei lá, renais, intestinais, pode. Ele pode não estar processando adequadamente porque ele tem uma lesão hepática? Pode. Mas ele também pode não estar digerindo adequadamente porque ele não mastiga direito, né? Ele não consegue Com se certeza. alimentar direito. Então, é bem É. interessante como isso vem mudando, né? Até dentro do próprio ensino, a gente já traz alguns comentários, embora não haja, pelo menos nas universidades que eu conheço, uma cadeira, né? Uma disciplina de odontologia, geralmente são especializações que as pessoas fazem, cursos que fazem por fora, Sim. né? E, inclusive, você ministra esses cursos também, certo? Ministro. Olha só, sobre essa questão da. Até hoje existe, tá? Esse método um pouco arcaico aí de tratamento dental. E normalmente quem o contrata? São as pessoas que a gente falou lá no começo aqui, desse nosso vídeo, que falta o conhecimento, talvez tenha ignorância, e aí sabem, por algum motivo, que tratar os dentes do cavalo é importante, mas não conhecem o tipo de profissional o que deve ser feito. E aí contrata o gato por lebre, por exemplo. Então, até hoje existe isso aí, nesses fundões do Brasil, a gente consegue ver algo do tipo. Eu lembro que quando eu fiz minha primeira pós-graduação, teve um módulo de odontologia equina, e, e eu vi um colega, né, o professor daquele módulo, ele fez isso. Bonezinho para trás, contenção física, um outro rapaz segurando na orelha, grossa manual, e aquilo me assustou muito, né? Eu até fiz um vídeo na época, eu falei assim, nossa, como não se fazer um tratamento odontológico, né? Claro que eu não usei porque expunha muito o colega, que é um grande amigo meu também, mas enfim, hoje existe isso ainda. Mas o que eu penso, o seu Paulo Zalus, você falou aí do Paulo Zalus que é o primeiro dentista do Brasil, excelente. Adoro o Paulo, falo com ele eventualmente aqui por causa da Associação Brasileira, que nós somos membros lá. Então, de vez em quando a gente fala, quase toda semana a gente troca umas ideias. E sobre os cursos que eu ministro também, é exatamente como uma... Quando eu comecei a ministrar curso, Thaís, foi engraçado, porque foi um convite de um colega do Paraná, e eu fiz os alunos assinarem um termo que eu não sabia odontologia. E mediante aquela situação, eu sabia mais do que eles, então eles confiariam no que eu estaria falando, né? Então eu comecei a ministrar curso através de convite dos colegas. É, os métodos de ensino sempre foram muito... Eu nunca fui expert nas coisas, né? Então a gente tem que sentar mesmo, estudar. Então os métodos sempre eram aquilo que era embasado cientificamente, e assim foi surgindo outros convites, foram acontecendo. E hoje eu faço, a maioria dos cursos que eu ministro, quando as pessoas verem, por exemplo, no meu Instagram, são cursos a convite. Ou convite direto, por exemplo, a Thaís me chama para ministrar um curso em tal lugar, ou quando há procura de alunos, eu gostaria de fazer um curso sobre tal tema. E assim eu tenho uma cartilha desses alunos, eu falo assim, olha, eu não tenho esse curso agora, mas tem uma lista aqui, quando completar a turma de no máximo 6 alunos, eu te aviso. Então eu faço dessa forma. E o que tem acontecido bastante é a procura por cursos particulares, né? Muitas pessoas, principalmente os veterinários, né, já mais experientes, mais velhos, eles procuram por curso particular. É uma beleza, eu adoro, porque, cara, você tá só você e uma pessoa ali, um paciente, e aula teórica misturada, né, mixada com prática, é uma delícia, né? E aí você tá 100% ali dentro, né? Então tem acontecido bastante, principalmente treinamento, né? Quando a pessoa já é médica veterinária, já trabalha, quer dar algum ajuste, né? E assim, dar uma lapidada, uma reciclada. Aí eu recebo vários colegas, mas Rodrigo, quero passar aí uma semana, 10 dias contigo, posso? Eu falo assim, vem embora para cá, com o maior prazer. E aí a gente sai para fazer os tratamentos dentais, e é um esquema muito legal de treinamento, porque como que eu faço? Eu falo assim, olha, eu não vou te cobrar pelo curso, eu te cobro pela orientação. Então, eu vou organizar alguns cavalos, normalmente eu procuro cavalos de pessoas que não têm condições financeiras para pagar um tratamento. Então, eu procuro ali, o aluno pega, por exemplo, 10 cavalos, tem o valor desse tratamento, então, proprietário, ele não gasta, porque ele está nos dando o benefício de tratar os cavalos. O aluno, ele paga o tratamento a mim, eu dou a aula para ele, e o cavalo recebe o benefício. Então, todo mundo sai feliz, né? E é um show, é muito legal. Por quê? Porque a gente vê a evolução nessa uma semana do aluno, do primeiro ao 10º cavalo, sabe? Então, é muito legal.
Isso é legal quando a pessoa realmente quer. Né? Que tem alguns alunos que, infelizmente, a gente escuta assim, ó, é porque eu preciso cumprir os horários da faculdade, as horas aulas. Aí eu falo assim, amigo, desculpa, mas acho que eu não sou a pessoa certa para te ajudar. É porque é o seguinte, Thaís, a gente precisa estar sempre voltado à melhoria da qualidade de serviço. Né? A gente tem muito na odontologia, a gente tem muita odontologia hoje no Brasil, até brinco com os meninos que está na moda, já tem uns 8, 9 anos assim que eu acredito está bem na moda, e da mesma forma que tem aumentado o número de colegas, de alunos, de colegas que querem odontologia equina, e eu tenho alguns pensamentos sobre isso, quais os motivos, aumenta o excesso de contingente aumenta, né, a qualidade cai. Aonde que eu tenho visto isso nos últimos 3 anos? A grande quantidade de pessoas vendendo os materiais odontológicos. Compraram, talvez, ali no início, por uma empolgação, não sei, e ou por problemas mesmo, né, judiciais, entre outros, por problemas que aconteceram, e estão vendendo. Né? É um investimento, entre aspas, caro, eu penso, né, para quem está começando, é caro. Investimentos em materiais, hein? Não estou calculando tempo de experiência, né? Tempo de investimento em tempo, investimento em conhecimento. Esses são incalculáveis ao meu ver. E aí as pessoas estão começando a vender os equipamentos. Então, o que está acontecendo com a Odonto? Eu sei um pouco, acredito eu, dessa vivência minha com essa docência, aspas, informal, né? Com os cursos de odontologia. O imediatismo das pessoas, tá? Então, vou te dar algumas variações disso, de imediatismo. Se eu fizer um curso, igual eu tenho um curso modular, devo lançar agora em março. Eu tenho um curso modular, é um curso que ele dura 6 meses, um encontro presencial por mês, né? E entre esse mês, o aluno tem um tempo dele para estudar, ele tem que apresentar alguns trabalhos, como leituras de casos reportados, de trabalhos científicos e tudo mais, e a cada mês ela volta com novas dúvidas, e assim a gente leva os temas mais pertinentes da odontologia equina. Quantas pessoas no Brasil procuram um tipo de estudo como esse? Pouquíssimas, certo? Qual o curso que dá gente? Que é o que eu falo que dá gente? Que há interesse. O curso básico de sexta e sábado, por exemplo. 2 dias. Bom, pensando nisso, eu já converso normalmente as aulas teóricas de um curso seguinte. Um mecânico, você entrega o seu carro para um mecânico desmontar o motor dele e ver o que está acontecendo na sexta-feira e no sábado? Todo mundo fala, não, você está louco. Eu falo assim, por que você quer tornar dentista de cavalo com 2 dias? E aí todo mundo fica calado. Já até me interpretaram errado com isso. Falaram assim, nossa, o cara quer dar o curso pra gente, parece que ele tá querendo tirar da ideia, que seja. Eu falo assim, não, não, eu tô sendo realista, que eu não tô aqui pra ganhar teu dinheiro, cara. Eu tô aqui pra te ensinar, sabe? E, e assim é. Hoje a gente vê vários cursos, né? Alguns muito bons, né? De corpo docente muito legal, de professores muito legais, e a gente vê os outros assim que falam, não tem sentido, não tem sentido. E a gente vê, às vezes, recebe alunos de outros lugares, e aí o menino fala para mim, doutor, 3 mais 3 são 4, por quê? Eu falo, eu te pergunto. E aí, quando a gente vai ver, a pessoa recebeu a informação errada. Aí você fala assim, não, esse aluno, ele escutou a informação errada, ele distorceu. Aí a pessoa te mostra. Entende? Então, isso é triste, sabe? Então, isso acontece assim, eventualmente vem um ou outro com algumas coisas, fala assim, não, eu aprendi isso ali e eu achei que isso era legal. E aí, qual que é o meu trabalho? É sentar com esse cara e mostrar para ele, olha, não é assim que funciona. E aí você não mostra, você não simplesmente joga para ele as respostas, você ensina o colega a pensar, certo? Igual a Se brincadeira beneficiar. do Exato, igual a brincadeira do dente serve para quê? Parece óbvio, mas a maioria das pessoas não sabe responder. E quando responde, fala, por que que você lixa a sua ponta do dente se o cavalo não come com ela? Não é? Então é isso, a odonto é legal. Eu posso falar muito sobre a odonto, porque eu atuo 100% nela, já tem nem lembro mais, 9, 10 anos já, só odonto. Mas é Sim. muito bom. E é um gargalo importante na profissão a gente pensar que quando o recém-formado, principalmente, né, direciona para uma especialidade, muitas vezes não existe nem afinidade por aquela área, a questão mercadológica.
Então, se Sim. eu fizer X bocas de cavalo, eu vou ganhar mais dinheiro do que se eu ficar rodando, atendendo caso clínico, uma distocia aqui, um probleminha ali, uma pneumonia acolá. E aí, às vezes, a pessoa vai com esse tipo de pensamento, e aí se Claro, é empolga e o compra pensamento da equipamento, facilidade. e é um Pensamento da investimento facilidade. alto. E considerando que em algumas regiões já está mais bem estabelecida a importância da odontologia, então já existe uma procura maior por esse tipo de serviço, às Sim. vezes existe essa questão do agregar valor, né? Eu posso oferecer aqui o serviço de odontologia, mais isso, mais aquilo, e mais aquilo outro, e aí, de repente, eu consigo já me estabelecer nesse mercado de forma um pouco mais rápida. Só que a gente sabe que a dinâmica de incrementos, né, e de melhoria do serviço, e de novas tecnologias e novas abordagens, é frenética, né, para as áreas relacionadas à saúde. Então, assim, é importante a pessoa fazer um curso de formação, lógico que ter os equipamentos, claro, também, mas existe todo um investimento em uma educação continuada, né, e você continuar acompanhando o que se faz naquela área, como as abordagens mudam ao longo do tempo, exatamente para não ficar parado no tempo ali, né, só replicando uma coisa que você viu lá no seu primeiro curso de formação um tempão atrás, e às vezes começar até a prejudicar o trabalho de outros colegas que chegam com essa pegada de uma renovação mais frequente ali dessa base de conhecimento, né? Então, Quando a gente tem, quando a gente percebe os novos médicos veterinários no mercado, tem essa tendência mesmo do oferecimento de várias coisas. Eu acho isso plausível, desde que sejam coisas óbvias para que cada um faça. Vou dar um exemplo simples. Quando eu cheguei no Brasil, depois da residência, eu cheguei bem assim, bem um pouco perdido, porque eu não tinha cliente, a galera não conhecia sobre odontologia equina, eram pouquíssimos. Quando essas pessoas daqui conheciam odontologia equina, não confiavam em mim, porque realmente estão certo, não me conhecem, então traziam realmente alguém de São Paulo, do Rio de Janeiro, que era, quando vinham para cá, se não me falha a memória, era a doutora Carla Moura e o seu Paulo, que eram conhecidos aqui, né? Então, quando as pessoas, esses alunos saem do mercado, e assim como foi comigo, eu oferecia, olha, faço exames de anemia e mormo. Aliás, mormo não, desculpa, o mormo nem existia. Não era necessário, quer dizer, exames. Então, eu fazia exame de anemia, eu fazia orquiectomia de equinos, sabia muita cirurgia, sim, fazia cirurgias, mas eu trabalhava aonde eu estou ainda hoje, no hospital, o qual eu não tinha chance, porque eu era um veterinário ainda aspirante, né, um cirurgião aspirante, ninguém levava cavalo para eu operar, levava para os outros veterinários. Então, eu sempre era o auxiliar, né, de cirurgia. Uh, então, a gente acaba oferecendo um pouco mais o serviço. Qual o problema disso? Aonde eu me esbarrei? Eu não sou autodidata e eu não sei de tudo, e a medicina equina é vasta, é infinita, e eu não sou gênio, eu não vou conseguir mexer com tudo. E aí a gente começa a deparar com alguns problemas. Por exemplo, vou ver um cavalo que está claudicando. Eu vou lá fazer o plano A, o plano A nesse cavalo. Não deu certo? Cadê o B? Eu não tenho plano B. Esse cliente vai ficar triste comigo. O cavalo vai continuar com o problema, certo? Vou fazer um tratamento de dente no cavalo. Vou usar esse plano A. Não melhorou? Cadê o plano B? Ora, se essa é a minha área de atuação, eu não sei o B ainda, mas eu preciso continuar a minha educação para chegar até lá, dentro da minha área. E assim eu fui tirando as demais áreas do meu foco, né? E comecei a focar mais somente em odontologia equina. Por exemplo, uma coisa que eu adorava e gosto até hoje, cirurgias de cólica. Ótimo. Aí entra a parte um pouco comercial. Eu vou passar a noite operando um cavalo de cólica hoje, né? Só que amanhã cedo eu marquei de ir para o Aras da Thaís para fazer os tratamentos dentais lá. Qual vai ser a qualidade desses tratamentos dentais mediante ao meu cansaço físico e mental após uma noite toda de cirurgia? Então, a cirurgia do cavalo de cólica, ela vai me dar mais retorno financeiro naquele momento. Mas ali, esse retorno financeiro vai ser perdido num trabalho mal prestado no dia seguinte. Então, eu falei assim, pera lá, as coisas não funcionam assim,
o retorno financeiro, ele é após, né, um trabalho muito bem executado, então a gente tem que pensar na grana. É lógico, gente, não sejamos hipócritas, é simples, a gente faz isso, a gente faz o que a gente gosta, a gente usa o que a gente gosta para ganhar o dinheiro, né? Então, o dinheiro ele é necessário para todo mundo, para tudo. Mas eu não posso colocá-lo na frente da minha ética, do que eu faço, entre outros. Então, isso são pontos bem importantes, né? Se você tem um serviço de qualidade, um serviço legal, o retorno financeiro ele acontece. Tá? Então, quando a gente entra na fase do pato, que é essa fase inicial, quem que é o pato? O pato é uma ave, mas não voa, é uma ave, mas não canta, e o pato nada, mas não nada igual peixe. Então, pera lá, então faz três coisas que não funcionam tão bem. Né? Então, quando a gente está nessa fase, a gente tem que ter essa, eu acredito sim que a gente tem que começar fazer esse tipo de trabalho dentro da qualidade, e depois você vai cada vez mais afunilando para a tua área de desejo. Né? Isso é o começo de todo mundo, né? É assim que funciona. É, mas a gente tem que sair dessa muito rápido, né? Dessa ideia de fazer o tudo. Hoje eu vejo, a gente mede muito, né? Igual profissionais como você, como grandes aí da medicina, a gente mede muito, por exemplo, as pessoas que pedem estágio para a gente. Por onde? Pelo Instagram, pelo Facebook. O Brasil vive disso hoje. Né? Então, a pessoa me manda um currículo, eu vejo o nome dela lá no currículo, vejo para começar o jeito que essa pessoa escreve, né? Se essa pessoa escreve mal, ela já me mostra que ela não lê. Se ela não lê, ela não estuda, né? Então, a gente já começa a fazer essas críticas, né? Esse preconceito com o estudante. Aí a gente abre lá o Instagram da pessoa. E aí a gente abre o Instagram da pessoa e tem 1.000 fotos, das 1.000 fotos tem uma foto montando o cavalo, e o restante é a festa na praia, é o churrasco, é tal, tal, tal. Ou então, quando a gente vai ver o profissional, hoje mesmo eu estava vendo de um profissional, meu Deus, onde era? Acho que é do Maranhão, se não me engano, lá para o norte. E, e esse Instagram do rapaz estava escrito lá. Olha, era tanta coisa que eu achei que era um prospecto de universidade. Então, reprodução e clínica e cura e bens e tal, odontologia equina, lógico, odontologia equina, oftalmo, e era tanta coisa que eu falei assim, gente, isso deve ser uma equipe, né? E ele colocou só o nome dele. Então, a gente começa a mensurar esses colegas por isso. Então, o que eu dou de dica, o que eu penso como dica, cara, foca naquilo que você acha que é legal. E eu acho, sim, que a gente tem que juntar, né, o útil ao agradável mesmo, né, porque do contrário não vai. Mas faça o que você goste e, lógico, pense, o que eu gosto dá dinheiro. A gente vive disso, né? O que eu gosto dá dinheiro. Cara, cachorro dá muito dinheiro. Cirurgia ortopédica de cachorro dá dinheiro. Mas eu não gosto de cachorro. Então, todo dia, cara, você tá pagando para trabalhar. Né? Então, esse ponto é legal. Eu, cara, hoje mesmo eu saí, fui um pouco longe aqui de Goiânia para ver um caso muito interessante de uma égua, mas fui com muito gosto. E a primeira pergunta do proprietário foi o seguinte: o senhor veio para atender um cavalo só? Eu falei assim, oh, meu senhor, eu já fui tão longe para ver um cavalo só, né? Não tem problema. Desde que me pague o correto, né, o justo, eu vou. Né? Então, acho que é assim que funciona. Sim. É importante essa percepção de que a profissão, às vezes, ela é um meio de realização, né? Em que você está fazendo uma coisa que você gosta, que te motive. E isso é essencial para a gente viver bem, afinal de contas, com todas as horas que a gente fica acordado durante o dia em média, né? Grande parte a gente Exato. está dedicando à atividade laboral, então não tem muito como fugir disso. Mas existe muito uma questão também de um amadurecimento do aluno, de começar a enxergar a importância da sua imagem, do tipo de coisa que ele investe o tempo. Então, essas questões que você trouxe são bem bacanas, porque a gente vê bastante, né? Os alunos, às vezes, usando essa referência como uma orientação. Então, às vezes, eles procuram profissionais para seguir, porque a pessoa posta um monte de cirurgia e um monte de coisa, um monte de imagem que ele acha bacana. Muitas vezes, fora, né, até do que o conselho permite em termos éticos, né, muitas coisas que não deveriam ser publicadas, porque a gente não tem como restringir quem tem acesso àquelas imagens. Então, uma coisa é Claro. se você tiver, né, uma exclusividade ali de acesso a médicos veterinários ou estudantes da veterinária. Agora, se qualquer pessoa leiga consegue acessar, isso às vezes traz implicações importantes que a gente precisa considerar, e a imagem que a pessoa passa, né? Porque hoje em dia a rede social acaba sendo uma forma de você
rotular, né? De você julgar, de você ter uma primeira impressão de quem é aquela pessoa. Então, a gente percebe muito esse interesse deles, né, em seguir perfis de pessoas que fazem muitas coisas e tudo. E na faculdade é bem comum que eles venham, né, com aqueles vídeos do Instagram, professor, isso aqui, o que aconteceu com esse animal? O que está acontecendo aqui? Aí o vídeo tem um monte de imagem, mas não tem uma explicação, não tem uma contextualização, não tem nada. E aí você tem que ficar Exato. explicando, ó, isso aqui, provavelmente, o contexto é esse, ó, isso aqui tecnicamente não é indicado fazer dessa forma, né? Mas Sim. se não tem uma contextualização, fica difícil até avaliar. E eles É, também muitas vezes usam como pode referência falar. pessoas que têm muitos seguidores, né? Aquela coisa assim, Sim. não, se o cara tem mais de 10 mil seguidores, ele é um profissional muito bom, muito qualificado. E às vezes Hoje figuras de entrou nesse nível, né? marketing. Hoje o que é bom é seguido, e não é assim que funciona, Sim, né? exatamente. E o parâmetro de qualidade hoje, né, o padrão de qualidade, ele vem mediante a número de seguidores. Isso Sim. é até esquisito, né, de se ver, porque não é assim que funciona. Por exemplo, em rede social, eu tenho lá meu Instagram e tudo mais, adoro, assim, usar para meu lazer, eu sou apaixonado em pesca, por exemplo, né, e eu tenho meu Instagram profissional. Por quê? Peraí, o país hoje gira em cima de mídias sociais. Brasil, né? Se a gente mudar o cenário para Estados Unidos, a mídia social não é um método, então, assim, digo, né, assim como no Brasil, não é um método de se ganhar o dinheiro. Por exemplo, hoje a gente usa o nosso Instagram, Facebook, entre outros, como vitrine de demonstração do trabalho. Eu tenho vários alunos que me acham pelo Instagram, vários clientes que me acham no Instagram. Eu viajo muito o Brasil e muitas vezes o contato é pelo Instagram. O que acontece com o meu Instagram? Eu tenho 3 tipos de seguidores, né? Que aspas, me interessam, né? São os proprietários de cavalo, né? Na verdade, não proprietários, mas os envolvidos com aquele cavalo, proprietário, tratador, treinador. Eu tenho o estudante de medicina veterinária, né? E eu tenho os colegas veterinários. Então, quando as pessoas entram, às vezes, no meu perfil, eu tenho 3 tipos de publicação diferente. Né? Então, tem uma publicação para um grupo, para outro grupo e para outro grupo. Só que, mesmo assim, às vezes a linguagem a qual eu falo tem que ser mixada. Por quê? Porque eu preciso passar informação para todos de tal coisa. Né? Qual o problema disso? Muitas vezes, quando você faz isso, eu já percebi muito, né? Que aí entra um pouco, eu acho, da noção ou a falta da noção. Que eu vejo bastante as condutas, a passagem de certas condutas a serem realizadas. Esses dias eu vi uma assim, ó. Por que passar tubo nasogástrico no equino? Ótimo, isso eu acho muito legal uma informação como essa. Agora, não ensinar, não. Ensinar como passar, não. Sabe? E aí, a chamada da postagem era por que passar, e o final da postagem era o ensinamento, né? Daquela técnica. E aí a gente começa a encorajar muita gente, né? Como as mídias não têm o filtro, né? A gente começa a encorajar muita gente. Ensinar os danos que podem causar ou a informação de certa coisa. Sim, eu falo muito sobre cirurgias nos meus, que é meu maior foco, né? De cirurgias da cabeça, no Instagram. Mas eu não ensino como fazer a cirurgia. Eu falo por que aquele cavalo chegou àquele ponto. Por quê? Porque o meu interesse é o despertar do cliente, que a manutenção, o preventivo, a profilaxia é muito mais importante do que, né, a remediação do problema, o tratamento cirúrgico, por exemplo. Né? E bem mais barato, né? Bem mais em conta. Com certeza. Eu acho que É. essa questão de mídias sociais, assim, traz muita discussão, né? Se deixar, a gente fica aqui a noite inteira É, conversando sobre, porque tem vários aspectos que a gente precisa considerar, mas eu acho que essa questão, da mesma forma que o aluno usa a mídia social para encontrar profissionais para seguir, ele também pode estar sendo observado nesse quesito, principalmente quando você tem uma grande totalmente. procura, né? Então, assim, tem várias pessoas mandando currículo para você querendo uma oportunidade de estágio. Você vai dar estágio para o cara que posta foto com a bebida dentro do carro ou com a pessoa que posta foto fazendo estágio em vários lugares diferentes. Então, assim, a gente tem Exatamente. que ter algum critério e a mídia social funciona nesses dois sentidos. Então, eles têm que ter esse cuidado também, porque às vezes fica muito naquela coisa de, mas é a minha liberdade de fazer o que eu quiser com a minha vida.
você é livre para fazer o que quer da sua vida e para arcar com as consequências da mesma maneira, né? Então, Totalmente. isso aí tem que ser considerado também. Rodrigo, Sim, eu queria te perguntar sobre a questão da atuação internacional, porque é uma questão que certo. chama muita atenção, os alunos têm muito interesse, às vezes ficam naquela curiosidade, e também, assim, às vezes sem saber por qual via isso pode se concretizar quando a pessoa já não tem um contato lá fora, ou já não tem, né, já não é descolada a ponto de, não, vou pesquisar, vou ir atrás da informação e vou conseguir estruturar aqui essa ida, essa oportunidade de ter essa vivência no exterior. Então, como é que foi para você a questão de ir para o exterior fazer residência e esses seus retornos frequentes, né? A sua atuação internacional, propriamente dita? Sim, sim. Olha, o legal é assim, como que acontece? Tudo é em questão, tudo acontece em cima de oportunidade, né? Então, oportunidades e interesses. Lá, quando eu era estudante de veterinária, lá no começo, eu tive interesse de ir viajar, eu tinha um sonho de conhecer o Texas, por exemplo, e fui conhecer. Mediante a essa visita primeira da região norte do Texas, a pessoa que me recebeu, ela tinha cavalos, gatos e cachorros. Se essa pessoa tem esses animais, certamente ela tem alguém que os atende, tem os veterinários. E assim eu tive a oportunidade de conhecer um hospital. E assim foi. Então, a primeira oportunidade, eu abri essa porta, depois eu pedi estágio nesse local, e eles me cederam. E aí, assim, eu fiz por 4 vezes, e aí surgiu o convite para prestar a prova para residência. Né? E foi muito engraçado, que a pergunta foi o seguinte: que você está querendo aqui? E eu falei assim: como assim? Né? Já pensei que eu tinha errado alguma coisa. O que você está querendo aqui? Você vem para cá a 4ª vez, você é prestativo, tá tudo legal. Você não tem interesse de vir para trabalhar com a gente? Eu tenho. Mas sabe aquela coisa assim, não me entrou na cabeça? Tem. E quando eu cheguei no hospital, comentei com outro colega, até mexicano na época, era um mexicano. Aí ele falou assim: olha, Rodrigo, e já estava lá há bastante tempo. Ele falou assim: olha, Rodrigo, quando o americano fala, não tem outra conversa. E assim deu certo mesmo. Quando eu tinha me pedido para avisar sobre minha graduação, eu avisei sobre a graduação, me mandaram todos os links, tudo mais, fiz as provas online, né? Assim como a gente está agora, teve várias fases, eu lembro que foram 5 fases para a prova de seleção, e aí deu certo, consegui ir. Depois disso, olha para você ver que legal, eu voltei para o Brasil, que foi o pedaço que estou contando para vocês, isso tem 10 anos, e todo ano eu voltava aos Estados Unidos, né, não só lá, mas para a Alemanha também. São dois polos muito legais da odontologia no mundo, e eu adoro esses dois países, tanto para estudo quanto para turismo, lógico. É, e aí eu sempre, nessas viagens, a gente aumenta muito o nosso network e acaba conhecendo outras pessoas, e as oportunidades aparecem. Se você se mover, elas aparecem, mover para o lado certo, claro. E aí, passou-se um tempo, eu tive a pessoa que me recebia, né, nos Estados Unidos, no Norte Texas, ela veio fazer um trabalho voluntário aqui no Brasil, com cavalos, né? Então, é um local chamado Horsford Orphans, e por coincidência é em Goiás. É um projeto muito legal que ajuda as crianças carentes, órfãos, né, e ajuda essas pessoas a crescerem com a vida na equinocultura. Muito legal. E então, a dona desse projeto é uma suíça, ela estava ministrando palestra nos Estados Unidos e falou sobre esse projeto dela no Brasil. E aí a Deb, quando ela viu isso, que é a pessoa que me recebe lá sempre, a Deb viu e falou assim: gente, Goiânia, Goiás, eu acho que eu já ouvi falar nisso, Rodrigo. Então, o local de ajuda dela, né, desse voluntariado, seria em Goiás, do lado da minha casa. Eu vou para o Brasil. E ela veio passar um mês aqui, nesse projeto, e nesse um mês ela ficou uma semana com a gente no hospital, né? Foi atender comigo. E ela é criadora de cavalo e super, super capaz, ela trabalha muito cavalo, que a gente chama de parelli, né? Que é um certo tipo, como se fosse um adestramento ao solo dos animais. E aí eu comecei a fazer alguns tratamentos odontológicos no hospital, e ela falou, e eu vi, ela começou a ficar com a cara meio assim, meio fechada, e eu sempre explicando, eu gosto muito de explicar, isso é meu, né? De mostrar os motivos, é aquela questão, acho que de tanto fazer isso, né? A gente acaba ficando automático. E ela começou a ficar um pouco assim,
né, mais séria. E eu perguntei, tá acontecendo alguma coisa? Tá entendendo? Ela falou assim, tô entendendo tudo. Eu só não sei porque eu trabalho com cavalo há 40 anos, trabalho com 2 dentistas e nunca me falaram sobre isso. Você precisa ir para os Estados Unidos. Ela ainda falou, né, falar isso para as minhas amigas. Eu falei assim, vamos sim, né? Aquela coisa, nós vamos tomar cerveja, vamos. Então vamos sim. Passou-se uns 2 meses, ela conversou com as colegas dela, tudo mais. E eu ia de novo para os Estados Unidos, por coincidência, eu estava indo de novo, vou 2 vezes por ano para estudar. E aí eu acabei saindo do norte de Idaho e desci para o Texas. E lá eu fui fazer um trabalho odontológico nos cavalos dela, 2 ou 3 cavalos, estava com todo o equipamento lá, né? Lembrando que nessa época eu não tinha licença para nada, né? Licença veterinária, licença como dentista de cavalo, nada disso. E aí eu fui trabalhar nos cavalos dela. O que ela fez? Ela montou uma palestra minha lá. Então, ela montou uma palestra, só você vai falar para as minhas amigas e tudo mais. Essas falar para as amigas dela, ela reuniu 80 pessoas dentro de um Aras para me escutar. Dessas 80 pessoas, tinham veterinários, tinha technicians, tinha proprietário, tinha tratadores, tinha treinadores, tinha todo o nicho ali me escutando. E quando eu acabei a palestra e uma demonstração, me deu uma agenda de 60 cavalos para trabalhar. E eu falei assim, nossa, como é que eu vou fazer isso? Não dá, é complicado, eu não tenho licença, e eu morrendo de medo, né? Porque eu já tinha meus planos futuros para lá. Eu falei, cara, eu não vou fazer um negócio desse, eu abomino, né, o prático, eu sou um prático aqui, né? Então eu não vou mexer com isso, não. Então mexi nos cavalinhos dela e vim embora. Só que aí, em cima disso, eu já estava prestes à certificação, né, e qualificação em odontologia aqui nos Estados Unidos. E aí, depois disso, toda vez que eu vou, eu sempre acasalo, né? A ida para lá para estudos e também para trabalho, já tem um bom tempo que eu tenho feito isso. E agora cheguei, fui em novembro, voltei agora em fevereiro, vim de lá agora de um congresso, estava palestrando num congresso lá. E essa é a história. Eu comecei assim, e tudo isso é por uma questão de empenho e vontade de ir para tal rumo. Né? Então, é questão de foco, não tem jeito. Foco, persistência, resiliência. Então, tudo isso vai te levar aonde você almeja. Isso, e acontece, né? É hoje, amanhã, e isso a gente não tem como descobrir o futuro, mas é o que acontece. Sim. E é interessante porque quando a gente para pensar, muitos alunos acham que às vezes eles precisam fazer uma validação do diploma para Sim, poderem atuar no exterior. E aí, sim, porque essa cultura dos colégios, das associações, não é tão forte aqui no Brasil ainda, né, como é nos Estados Unidos, em que a gente tem esses grandes grupos de especializados em um determinado assunto ali, que são referências da área, etc. Isso para a gente é relativamente recente, esses colégios estão sendo reconhecidos, né, sim. estruturados recentemente, os títulos estão sendo conferidos também de forma muito recente aqui. Então, ainda fica esse vácuo de informação, né, em que as pessoas, às vezes, têm essa dificuldade de compreender. Se você tiver, então, um reconhecimento por uma associação, por um colégio nos Estados Unidos de uma especialidade, você pode atuar profissionalmente no país, atendendo animais? A odontologia equina, pela lei dos Estados Unidos, a odontologia equina você pode exercer os trabalhos básicos de odontologia, como desgaste seletivo, você pode exercer, o prático pode, né? Assim como o ferreiro, o casqueador hoje, ele pode trabalhar aqui, ele não precisa necessariamente ser veterinário ortopedista. O técnico hoje, ele pode trabalhar nos Estados Unidos, tá? Em todos os estados, né? Logo, não pode se fazer intervenções. Por exemplo, não pode sedar um cavalo, né? Não pode fazer sequer uma extração dos dentes de lobo, extração do dente de lobo, né? A única coisa que o prático pode fazer é a extração de dentes descidos, dos dentes de leite, tá? Mais nada. Então, o prático, ele trabalha assim como o nosso casqueador, vamos lá. Nosso casqueador pode ser da cavalo? Entre aspas, teoricamente, não. Ele pode casquear o casco, né? Que correção que ele faz? Correção ortopédica, né? Mas sem intervenção ortopédica. Por exemplo, a infiltração, entre outros, né? Então, a mesma coisa o dentista de cavalo lá pode fazer. Quando eu associo a odontologia junto à veterinária, aí a pessoa está legal na fita. No meu caso, né? Então eu posso operar cavalo, posso fazer parcerias com outros colegas, posso sedar cavalo, assim como aqui, desde que você tenha a licença para tal, né? Então, e esse também vai ser um dos meus focos. Hoje eu sou licenciado para trabalhar como dentista de cavalo,
né? E quando eu trabalho, quando eu atuo em cirurgias ortodônticas, entre outros processos cirúrgicos, né, no equinular, são todos dentro de um hospital em parceria ou cursos, né? Igual na Academy of Equine Dentistry em Idaho, eu faço cirurgias lá? Claro que eu faço. Eu estou num ambiente escolar, né? Eu sou médico veterinário internacional, né? Além disso, estudante daquele lugar, e tem os médicos veterinários que me respaldam para tal. Eles não fazem o que eu faço, mas eles estão lá, eles me respaldam para tal. Então, eu estou coberto, né? Pela lei, tudo certo. Mas eu sair daqui do Brasil para ir fazer uma cirurgia sinusal, por exemplo, nos Estados Unidos, no Aras, por exemplo, que até é bem, não se deve fazer isso nem aqui, eu estou assumindo um risco muito grande, né? Então, para odontologia, sim. Agora, a ideia da odontologia lá também é o seguinte, a lei lá funciona, né? Vamos dizer assim, a nossa também funciona, mas lá funciona muito melhor. Como que funciona? Se você mexe num cavalo, esse cavalo para de comer, pode ficar esperto. Tá? O proprietário, assim, acho que acredito que a clínica, a medicina de cachorro, de pequenos, é bem assim aqui, né? Deu alguma coisinha ali, o gatinho chiou, fique esperto que o proprietário vem em você, né? E lá no cavalo é assim, lá funciona mesmo, né? Aqui eu já vi muito assim, ó, acontece um erro, principalmente iatrogênico, e é comum, a gente erra mesmo, né? E aí deixa para lá, o proprietário deixa para lá. Qual o problema disso que eu penso? Porque isso encoraja mais ainda, né, os aventureiros. Esse é um grande problema. Se eu mexer em um cavalo hoje, que ele tem problema cardiorrespiratório, eu faço um medicamento, né, um entorpecente nesse animal, o qual vai prejudicar e esse cavalo, por acaso, ele morre, vai ficar por isso mesmo, fica por isso mesmo, normalmente, certo? Não tem uma ação judicial, não tem como é que a gente fala? Você não vai ter nenhum tipo de penalidade por tal. Então, isso encoraja as pessoas a fazerem tal. Por quê? Porque sabe que não vai ter nenhum tipo de problema. Qual o problema? Ah, vai falar para fulano, que fulano fala para ciclano. Mas isso, não, infelizmente, não desencoraja, eu tenho percebido muito isso. Quer um exemplo? Quando a gente encontra estudantes de medicina veterinária executando a veterinária antes do CRMV, por exemplo, da graduação, né? O próprio prático, né, que trabalha, independente de que lugar, o prático que vai lá e que lixa dente de cavalo, que castra cavalo, por exemplo. Esse cara só faz isso porque o dono, quem liberou esse cara a fazer, assume o risco, então, se der ruim, ele já assumiu, né, quando ele chama um prático, né, então ele não vai dar em nada mesmo, e o prático vai ser encorajado mais ainda. E normalmente o prático não vai lá procurar serviço não, viu? São os proprietários que o procuram. Essa é uma grande, né, realidade no Brasil. Então, cada um sabe o que contrata, como contrata, é complicado. Mas E lá aí, funciona, viu, Thaís? Lá funciona bem essa questão aí. para receber essas certificações, você faz provas. É, Tem que passar como se fosse por um processo. exatamente. Na Academy funciona dessa forma, assim, ó. São normalmente, são cinco módulos, tá? O curso de odontologia lá são 5 módulos. Cada módulo são 15 dias, tá? E esses módulos são ministrados 3 vezes por ano. Normalmente em fevereiro, julho e novembro, tá? Por 15 dias. Na verdade, 15 dias não, 2 semanas, né? De segunda a sexta, segunda a sexta. Nesses módulos, eles começam, é lógico, eles começam com anatomia e fisiologia da cabeça, né? Fala-se alguma coisa sobre trato gastrointestinal completo, tá? Por incrível que pareça, diferente aqui do Brasil, né? Isso que eu percebo, o módulo de anatomia e fisiologia é o mais caro, assim, mas muito mais caro, tipo o triplo do preço do segundo módulo, né? Por quê? Porque sabe-se que é o mais importante. Se você sabe como funciona e aonde funciona, o restante ficou, entre aspas, mais simples de resolver. Fisiologia e anatomia são as matérias mais complicadas, então é verdade que a gente tem elas por tanto tempo na faculdade, né? Então, existe o módulo de anatomia e fisiologia, depois vem os módulos
de tratamento odontológico, de afecções, de patologias, biomecânica de mastigação, entre outros, e a cada dia, né, durante, como é que é? Durante os 10 dias de aula, dia sim, dia não, tem provas. Assim como você vai... Então, dia sim, dia não tem prova. Prova sobre terminologia, prova escrita, prova verbal, e depois, durante os dias desses módulos, vem as provas práticas. A partir do quarto para o quinto módulo, você pode fazer a prova de certificação, tanto da Associação Internacional de Odontologia Equina, ou, caso não te faça, por exemplo, quem é de fora de lá, fora dos Estados Unidos e tudo mais, você pode fazer só a prova da Academy, né? Aí você vai ser certificado pela Academy, que, entre aspas, é a mesma coisa do que da Internacional. Como eu trabalho lá, eu não podia ter só a da Academy, né? Então, você faz essa prova, também não é barata, né? E você faz a prova tanto escrita, lembra direitinho, são 100 questões, né? E depois você tem um cavalo para sua prova prática. Lógico, antes de você fazer esse um cavalo, você trabalhou, acho que, se não me engano, acho que são 100 e poucos cavalos durante o curso inteiro. Então, você vai trabalhar esse cavalo, é um cavalo às cegas, né? É qualquer um. Então, você... E por que que é qualquer um? Isso é lindo. Por que que é qualquer um? Porque lá no campo eu não vou escolher meu paciente. Entende? Se for um cavalo chato, agressivo, que não te dá condições de trabalho, você tem 10 minutos para perceber isso e pedir a troca do animal. Só uma vez. Certo? E aí você faz a prova e aí você acaba sendo aprovado ou não. Né? E olha, em novembro passado, eu estava lá como palestrante também e como professor. Foram 4 alunos que fizeram a prova de certificação, os 4 aprovaram. Os 4 aprovaram. Não, não tem... E assim, é meio que às cegas. Como que é muito legal isso, porque como que é às cegas? São vários inspetores do mundo. Então, em novembro, tinha um Dan tava da Bélgica, tinha um americano, não vou lembrar mais, mas eram 4. E o que que acontece? Você está sendo avaliado pelos 4, certo? Eles fazem a avaliação deles primeiro de te chamar, você não fica na sala. Então, eles pegam o cavalo aqui, eles avaliam o cavalo inteiro, você não vê essa avaliação. Então, eles já têm o gabarito aqui na mão, ó. Antes de você mexer, isso é óbvio. Ele já tem o gabarito. Quando você tem 1 hora só para terminar esse tratamento, né? Que em uma prova, o tempo é curto mesmo, né? Na vida natural, normal, trabalhando, não. Mas a prova é um tempo curto. E aí, quando você faz essa prova, você sai da sala de novo, eles reavaliam o que você fez, e mediante a isso, você já começa com 100 pontos. E aí eles começam a cortar aquilo que não ficou legal. Tem alguns pontos que reprovam muito fácil, né? E quais são esses pontos? É até engraçado, é até importante que escutem, né, isso. É o principal da odontologia. O que que o cavalo faz o quê com o dente? Come. Então ele precisa de função de mastigação. Se você fez algum tipo de desgaste dental, que você tirou a função do dente, você está reprovado. E não é na boca inteira, é em um dente. Lembra que o cara tinha um gabarito aqui de antes, certo? Então, não é simples, não é... Hoje olha, só para você ter ideia, eu acho que hoje no Brasil nós somos certificados pela Academy. 1, 2, 3, 4. 4. 4. Na internacional deve ter 5 ou 6. Então, não é... E não é barato, né? Aí o pessoal fala assim, rapaz, você acha que eu vou fazer um curso desse caríssimo, tudo mais, e tal, tal, tal. Olha, eu não acho caro investimento na minha vida profissional. Eu adoro estudar, adoro prestar, oferecer um serviço de qualidade. Eu gosto quando o pessoal fala assim, o Rodrigo é caro. Tá bom, tá bom, não tem problema. Né? Então eu sou caro. Eu não sou caro, eu sou justo, sabe? Sim. Os meus valores, enfim. Então, é um curso caro, por exemplo. Posso falar em valores? Olha só, o curso, a parte do curso de anatomia e fisiologia custa $5.500, né? O segundo módulo, se eu não me engano, são 3.800, né? E os outros módulos vão cair no valor, né? Mas acho que o mais barato é $2.000. Então, se você juntar tudo isso aí, é um dinheirinho. Vai gastar aí seus 150, R$ 200 mil, né? Agora,
só fazer. Assim como o cara que planta soja, que cria gado, eu calculo os meus custos em cima de tratamentos dentais, né? Então, poxa, quantos cavalos eu preciso trabalhar para eu pagar esse curso, esse investimento? Tantos cavalos. Dá. Eu vou tirar da boca dos meus filhos para fazer isso? Eu vou deixar de pagar minha universidade para fazer isso? Não. Então, eu consigo, eu vou fazer. Eu não consigo? Então, joga como objetivo, junta a tua grana e faça. As coisas não são fáceis. Eu não nasci rico, cara. Então, e eu consigo fazer as coisas. Eu quero comprar esse equipamento. Esse é meu equipamento dos sonhos hoje. Consigo? Não. O que que eu preciso? Trabalhar. Eu trabalho nas melhores condições possíveis aqui naquele momento e eu trabalho para aquilo ali. Entendeu? Isso é gostoso, né? Esse sentimento da conquista, né? E isso te engrandece muito, né? E aí entra aquele ponto de que eu costumo dizer para o pessoal do imediatismo, né? As pessoas querem fazer, almejam ver, veem lá, putz, eu quero ter um Instagram aqui do Papo de Veterinária com 50 mil seguidores, blá, blá, blá. Beleza. Olha que engraçado. A pessoa almeja aquilo, mas ela não pensa nos meios que ela precisa para chegar naquilo. Olha, isso são vários estudantes de medicina veterinária que são assim, que quer comprar um bom carro, que quer ter um bom cavalo, que quer ir para isso, aquilo e tal, mas nem ficam dentro da sala de aula. Será que o resultado disso vai ser pertinente ao sonho? Né? Então, esses pontos que tem que falar. Por exemplo, Rodrigo, eu quero muito para os Estados Unidos, como que eu faço? Me ajuda. A gente acabou de falar, de começar a falar sobre isso. É simples. Sem inglês, não vai. Aliás, até vai, mas vai passar muita dificuldade. Alguns meninos falam para mim, ô Rodrigão, arruma para mim, cara, eu quero ir contigo para os Estados Unidos, deixa eu ir para lá para trabalhar contigo lá no período de um mês. Eu falo assim, cara, vamos, isso não tem problema. Você tem inglês? Não. O que que você vai fazer lá, cara? Alguns outros colegas, até gente bem de qualidade aí de trabalho odontológico no Brasil. Nossa, eu quero ir para a Academy e tal. O que que você acha, Rodrigo? Eu falo assim, cara, eu acho que você vai jogar 200 mil no lixo. Não, mas a gente vai falar da mesma língua, a gente conhece ali o que a pessoa está fazendo na hora, a gente já consegue entender. Eu falo assim, amigo, prática você já tem. Você tem que ir lá buscar a teoria dos caras. Esse é o mais importante. Aí eu falo, sabe por que que você fala? Eu falo, só para você ter uma ideia, são dos 10 dias, dos 15 dias de aula lá, dos 10 dias, são 8 de teoria misturadas com prática, são só 2 de prática. A conduta é outra, é diferente daqui, sabe, Thaís? É, Agora, então eu deixo bem claro, aprendam inglês, entendeu? As publicações do mundo hoje são todas em inglês, bem você sabe. Né? Por quê? Porque a língua, o inglês é a língua mundial. Eu não quero publicar em português. Por quê? Porque eu quero abranger o maior número de pessoas. E essa é a ideia, né? Então, esse imediatismo não deixa as crianças aí, né, os nossos meninos, nem estudar, entendeu? Porque eles querem para ontem. E aí você não aprende o inglês para ontem, você não cria a experiência em uma semana, em 2 dias de curso. Né? Então, isso é um pouco. Essa conversa que a gente está tendo é muito legal, porque é o tipo de conversa que eu tenho com os meninos dentro do carro em atendimento. Né? E isso não tem faculdade que nos ensina, né, Thaís? Isso é bem legal. Com certeza. É. Acho que algo que chama muita atenção quando a gente pensa em atuação profissional é aquela diferença que eventualmente a gente vê sendo discutida por aí, mas muita gente não tem essa percepção que é a diferença entre preço e valor, né? Então, Sim, assim, às vezes o que você despende em termos monetários não se compara ao ganho que você tem fazendo aquele investimento de tempo, ok, recurso financeiro, né? Mas o que aquilo agrega para você em termos de formação, de atuação, até de perspectiva de futuro, né? sim. Então, para você se tornar referência numa área, a gente sabe que tem que ter dedicação, tem que ter planejamento, mas às vezes as pessoas só querem o resultado final, né? E aí não tem essa percepção do que é a trajetória toda que você corre, todas as dificuldades que você encontra, como é que você faz para contornar aquelas questões que nada é fácil para ninguém, né? Às vezes, você comentou assim, às vezes as pessoas achavam que você já saiu de um ponto de privilégio porque a família tem veterinários. E a gente, às vezes, tem um pouco dessa visão comparativa de querer achar que, mas para aquela pessoa é fácil. Por que é fácil? Para aquela pessoa existem outros tipos de desafio que a gente não consegue dimensionar.
Então, Com é bem certeza. importante a gente olhar, né? Tipo assim, olha para você, né? Para onde você está e planeja dentro do seu trajeto, do seu caminho. É lógico que os outros podem servir de inspiração e é bacana trocar uma ideia, mas não Sim. é uma receita que dá para seguir, né? Não olhar assim, Não, não deixa eu ver é. aqui o que o Rodrigo fez. Aí vai seguir exatamente o que você fez e vai chegar no mesmo lugar. Isso não vai acontecer. Isso não é uma verdade, né? Nem uma realidade. Para você ter uma ideia, quando eu vim para cá, a primeira pessoa, como eu falei, que foi contra mexer com odonto, foi o Dr. Braulio, foi meu pai. Ele falou, cara, não vai mexer com isso. Quando precisa, vem alguém de São Paulo. Quando precisa, vem alguém de São Paulo, do Rio de Janeiro. Ele falou, primeiro você conta. Então, será que isso é um obstáculo? A pessoa que te criou fala na tua cara, não faça isso porque não vira, não rende. Com experiência ainda. Né? Então, quem sou eu? Eu sou o cara que teimou. Né? Eu sou o cara que teimou mesmo e fui, graças a Deus, deu tudo certo. Ah, outros pontos, né, que eu falo para os meninos é o seguinte, não compara o meu degrau 10 com o degrau 1 de vocês. Não compara, eu não posso comparar o meu degrau 10 com o degrau 50 de um colega lá da Europa, que está com 80 anos, entende? Então, cada um tem a sua escada, certo? Então, isso tem que ser muito bem trabalhado, né? Cada um constrói o teu degrau que vai subir dia após dia. Então, esse é um ponto bem interessante. E depois disso, que você está falando um pouquinho mais cedo, sobre valores e preços, né? Eu já comparo justamente o valor com o preço em cima de prestação de serviço e produto. É simples, né? O que tem valor, no meu caso, né, se eu for colocar diretamente proporcional, o que tem valor é um serviço, né? Um serviço, prestação de serviço. E o que tem preço? Produto. Se eu vou comprar hoje essa garrafinha d'água aqui do lado por R$ 2, essa garrafinha d'água do lado por R$ 2, um mérito. Se eu conseguir ela por R$ 1,50, a mesma água, mesma marca, isso é um mérito para você, ótimo. Agora, isso não se faz com a prestação do serviço, né? Então, é o que nos jogam sempre, né? Hoje em dia, a pessoa liga para mim e fala assim, ontem mesmo aconteceu isso, o rapaz me falou assim, olha, mas então, eu sei que seu serviço é A, e eu sei como é que funciona, tudo mais, mas eu acho que o preço do senhor está um pouco fora, né? Porque os colegas estão cobrando tanto. Aí eu falei assim, olha, vamos falar em números, né? Ele falou que o meu serviço um exemplo, né, numérico, meu serviço de R$ 100 era muito caro, porque o mercado aqui estava pagando média de R$ 60. Aí eu falei assim, olha, acho que o senhor está desinformado, porque tem até de 35, né? O senhor está procurando preço, o senhor está ligando para a pessoa errada, mas eu vou te mandar o contato dos colegas de 30, né? Mas sabe que aí eu falei pro rapaz, eu falo mesmo. Eu falei assim, com toda educação, sem ser grosso ou estúpido com ninguém. Aí, nem com as pessoas que são comigo. Aí eu falei assim, então, sabe o que eu acho que tá errado? Errado não é o meu preço. Errado é eu estar aqui em Goiás trabalhando para um tipo de gente igual o senhor, né? Porque o senhor não é o cliente que eu estou procurando. E eu acho que eu não sou o profissional que o senhor quer também. Mas faz o seguinte, eu vou te mandar aqui agora o contato de uns colegas, aí o senhor liga para eles, não precisa falar que foi eu que indiquei, não. Mas mandei nada. Mas eu fui lá hoje trabalhar o cavalo do cara. Então, quando eu cheguei lá para mexer no cavalo dele, eu comecei a aulinha de persuasão com o treinador. Porque o treinador viu e falou assim, opa, né? A primeira coisa, conduta. Como você chega na propriedade? Isso conta demais. Qual é o tipo de conversa que você vai ter com aquela pessoa que está te recebendo? Né? Isso tudo a gente vai aprender em cursos de venda, que a faculdade, mais uma vez, não nos vende, né? Então, e depois disso, a hora que eu me trouxe o cavalo, a gente entrou no assunto sobre odontologia equina, até foi por interesse dele, ele me perguntou, e aí você consegue vender o seu peixe legal. Aí no final rolou um aperto de mão super agradável, aí rolou um bonezinho na mão do cara, ele adorou o boné, ele já tirou uma foto do meu carro, com o meu Instagram e tudo mais, e eu falei o que para ele? Cara, lê lá no Instagram, que sempre eu coloco coisa interessante, você acabou de falar para mim que gosta de aprender as coisas, lá eu coloco um monte de coisa legal sobre odontologia equina. E aí, no final, eu falei para ele assim, ó, sabe qual que é o meu interesse? Eu tô te ensinando isso aqui. Ele chama Lucas. Sabe por quê, Lucas? Ele falou assim, uai, doutor, você gosta de ensinar? Eu falei assim, não só por isso,
porque amanhã, se vir outra pessoa a qual não seja tão honesta no trabalho, você não vai ser uma pessoa enganada. Você vai saber o que é bom e vai saber diferenciar. Então, é isso. É a educação que a gente tem que levar. E tudo isso eu chamo de valor. Está incluso no valor, está incluso no preço, né, que a pessoa paga, né? Desde que você ofereça tal, né? Então, acho que tem uma diferença bem grande. Eu não sou o cara que vai fazer a conta qual algumas pessoas mais, né, ou desinformadas ou medíocres mesmo fazem. O medíocre que eu falo, assim como Cortella, é o meia colher de arroz, né? O mais ou menos, nota 6, né? Então é a média. Tá ruim, a média não serve. Como que os medíocres fazem a conta? E isso acontece muito em curso, Thaís. A pessoa fala assim, se eu trabalhar tantos cavalos, ou então essa pessoa me vê trabalhar tantos cavalos, ela fala assim, nossa, acompanha o Florentino, ele trabalhou 10 cavalos a R$ 1.000, esse cara fez R$ 10.000 num dia, vezes 30, esse cara fez R$ 300.000 no mês. Essa é a conta que o medíocre faz, né? E é uma conta muito errada, porque essa conta está inclusa despesas, né, material, carro, depreciação de um automóvel, alimentação, hotel, entre outros custos, né, sem contar de novo, mais uma vez, investimento em tempo e conhecimento, né, manutenção e tal, e tal, e tal. Então, as pessoas não calculam isso, as pessoas calculam o grosso, e aí elas caem no mundo florido, que a odontologia dá muito dinheiro. Ó, e dá, hein, Thaís? Eu vivo super bem, adoro a minha vida, passeio, viajo, tenho um carro legal, minha esposa tem um carro legal, tenho 2 filhos em escolas boas. Então, eu vivo só da odontologia. É gostoso. Mas, cara, eu tenho que ralar muito, com muito gosto falando isso, para poder dar essa qualidade de vida para os meus filhos, para minha família e para mim mesmo, né? E eu nunca quis ser um medíocre. Nunca quis. Eu sempre brinquei muito com os estagiários. Falei assim, filho, você tem que ser olho de tigre, cara. Você tem que estar focado em cima disso. É isso que você quer? Então, o que você quer fazer? Eu quero arrebentar com o mercado. Arrebentar com o mercado como? No sentido positivo. Eu quero ser o melhor daqui. Eu quero ser o melhor disso. Então, lute para isso. É difícil? Não é difícil de ser bom. Sabe por quê? Porque o primeiro bom tem que ser para você. Depois para os seus pacientes. Então, cara, fica no seu mundo de bom. Não é ser melhor do que A, melhor do que B. É o seu melhor, né? A cada dia que passa. Então, essa é a ideia. E aí você vai proliferando isso, né? Na tua cabeça, na tua consciência, e vai acontecendo, né? E aí você faz o melhor para você, você vai fazer o melhor para o teu paciente, aí o cliente vai achar isso muito melhor, e ele vai indicar para o colega dele, que também vai te achar melhor, e assim você vai subindo os seus degraus, né? Então, eu gosto muito de falar isso, porque é um certo tipo de motivação para as pessoas, mostrando aonde estão as pedras no caminho, né? É isso aí. Sim. Isso é extremamente relevante quando a gente pensa que, às vezes, né, a pessoa fica realmente nessa espera do imaginário. Né? Ah, nossa, vi ali, o cara fez então se ele fizer X, aí vai ganhar tanto, e aí esquece, né, de tudo que vem como base para isso aí, né, para essas Thaís, conquistas e para muitos chegar nesse fazem essa ponto. conta. Muitos fazem essa conta dessa forma. Muitos, muitos, muitos. Sim, Muitos é. fazem. E assim, eu vejo bastante no pessoal mais novo aí, eu falo pessoal mais novo, eu tenho 36, eu estou falando dos estagiários de 20 e poucos, normalmente, né, dos estudantes dessa faixa etária aí, dos 20 aos 25, né, e sonham muito, igual eu falei no começo, né, sonham muito, né, com o final do túnel lá, mas não conta esse caminho mais escuro aqui do meio, né, que ele é totalmente plantado, né. Então, eu deixo bem claro. O que eu penso, por exemplo, como caminho? Eu falo para os meninos muito, eu falo assim, cara, eu não conheço outro caminho que não seja esquentar uma cadeira, gastar um tempo estudando, né? Gastar, na verdade, não, né? Investir um tempo estudando, acompanhando um profissional de qualidade dentro da área que você almeja. E é muito fácil de você saber se o profissional é de qualidade. Você não precisa ver se ele tem 5, 10, 50 mil seguidores na rede social. Entendeu? É muito fácil. É só você ver as conquistas e os pontos, lugares que essa pessoa trabalha, o relacionamento dessas pessoas também. Então é muito fácil. Então é simples. Quer saber sobre o profissional profissionalmente? Vai no CNPq. Veja sobre essa pessoa. Quantos colegas que nem currículo tem? Né? Será mesmo que é esse o profissional que a gente quer seguir? Eu não estou medindo o profissional pelo currículo, mas é a melhor forma hoje, talvez uma rede como o LinkedIn, para você pesquisar sobre a pessoa que você quer acompanhar. Né?
Então, esses pontos são muito importantes. Não, mas aí a gente usa pelos lados mais fáceis, né? Que é na rede social. Se for ver pela minha rede social lá, por exemplo, eu faço cirurgias todos os dias. Não é assim que funciona. Tem dia que eu estou em casa estudando, tem dia que eu estou na feira, estou fazendo outra coisa, né? Eu não estou fazendo cirurgia todos os dias. Eu informo todos os dias sobre odontologia equina. E, na verdade, nem é todo dia, hein? É bem de vez em quando, assim. Eu não estou com muita paciência, assim, para a rede social, não. Meu tempo está muito escasso para isso, né? E aí, quando eu uso a rede social, muitas vezes, eu estou vendo as coisas de diversão, como minhas festas. Sim. É importante É. também a gente ter esse tempo, né, e ter essa possibilidade de viver para além da profissão, né? A gente bate Claro, nessa tem que tecla ter, tem que ter. também da importância de ter hobby, de ter coisas que você gosta de fazer, você vai investir bastante tempo para se formar e se capacitar Sim. como um bom profissional para alcançar suas metas, os seus objetivos, mas você também precisa de outras coisas que deem sentido para sua vida, né? E Com aí a gente certeza. tem também conversado até uma questão que eu queria te perguntar, né? Às vezes a gente pensa nas características pessoais como uma boa forma de orientar em qual especialidade, por exemplo, aquela pessoa poderia. Atividade, por exemplo, é necessário um bom preparo físico, né? A pessoa que trabalha com podologia, por exemplo, né? É um Sim. trabalho muito braçal, tem muita técnica também, mas é muito braçal. Uma pessoa que trabalha com cirurgia, né, ou oftalmologia, às vezes precisa realmente de uma destreza manual, que nem às vezes o clínico lá de campo, o cara que trabalha com reprodução, não necessariamente vai precisar ter essa mesma habilidade, essa mesma Sim. capacidade, digamos assim. Então, para Exato. o trabalho com odontologia equina, né, o que você acredita que são características interessantes que podem talvez dar essa adiantada na vida de quem gostaria de trabalhar nessa área? Olha, em questão de força física, força brutal, aquela coisa, isso não. Isso é bobagem. Eu acho sim que a pessoa tem que ter um bom condicionamento físico, né, por uma questão de saúde mesmo, porque cansa, tá? É hipocrisia falar, não, eu não canso. Cansa demais. Principalmente de dias que você trabalha 5, 6 animais e tudo mais. Por quê? Porque a gente trabalha com animal sedado, mas a gente faz muita força, entre aspas, com muito jeito, com as mãos e com os braços, tá? Eu trabalho sentado, por exemplo, eu não trabalho em pé. Eu trabalho com animal sedado, né? Eu não tenho que medir força com o cavalo, né? Para questão de início, para começar a trabalhar com odontologia, para trabalhar com odontologia equina, é, o que eu acho que é o mais importante é a busca do conhecimento teórico e prático, né? E a gente vai conseguir isso através, na forma brasileira, né? Através de pós-graduações, cursos profissionalizantes, né? De capacitação, né? Acompanhar um bom veterinário dentista de cavalos é muito importante. Um bom é nós procurarmos referência dessa pessoa antecipadamente da nossa ideia. Isso eu acho muito legal. Quantos colegas, isso eu escutei bastante até na minha época de graduação, quantas vezes que a gente vai fazer estágio em um lugar que a gente não acha que é aquilo, ou realmente não é o que você almeja, ou então é simples, vamos supor. Já pensou como a vida do autônomo ela oscila bastante, né, em questão de movimentação, de casuísticas? Eu já tive estagiários aqui que a pessoa passou comigo, vamos lá, 10 dias e atendeu uma cirurgia. E a pessoa veio aqui passar 10 dias para ver cirurgia. E isso não tem como a gente mudar essas coisas. Então, essa pessoa talvez ela vai sair daqui e vai assim, nossa, mas eu achei que era A, mas não é B. Eu queria ver 10 cirurgias. Em 10 dias eu vi só uma cirurgia, né? E aí muitas pessoas levam isso como um ponto negativo. Tudo bem. Então, se a gente procurar almejar, por exemplo, focar no ponto de interesse, vamos lá. Se a pessoa já viesse aqui nesses mesmos 10 dias para ver cirurgia de cólica no hospital, viria 2 ou 3. Tá? Então, aumenta mais a cada vez. Então, isso é muito dependente do que você almeja. Por isso também que eu aceito todo mundo, sabe? Eu não sei falar não para ninguém. Mas, normalmente, os estagiários, as pessoas que querem uma forma de capacitação, de aprendizado, eu prefiro que venha no mínimo, um mês. Por quê? Por causa disso. Hoje eu atendi um cavalinho, mas amanhã que a pessoa foi embora, eu atendi 10. Nossa, olha, se tivesse ficado um pouco de dia a mais e tal. E depois é o seguinte, tem muitas pessoas que
falam que fez estágio com a doutora Thais por 5 anos e passou nada mais do que 3 meses, né? Então, também tem muito isso, né? E isso tem que ser... as pessoas têm que pensar nesse tempo quando vai se profissionalizar, capacitar. Eu acho que é bem nesse ponto, assim, Thaís. Sim. Rodrigo, você gostaria de deixar alguma mensagem de incentivo ou de orientação? Acho que você já falou bastante coisa, né? Acho que já tem várias mensagens super importantes aí ao longo Legal. da sua história também. Mas alguma mensagem final, assim, para o pessoal que tem interesse na área, que quer trabalhar com odontologia equina, né? Acho que a gente sempre vem ao longo do papo destacando aquilo que realmente a pessoa tem que absorver ali, mas se você quiser Sim. fazer aquele fechamento básico... Tá. Não, assim, o que eu aconselho para quem quer trabalhar ou tem interesse na área de odontologia equina, a primeira coisa, vá fazer as faculdades, infelizmente, né, não oferecem um conteúdo sobre odontologia equina, é muito vasto, né, então eu precisaria realmente de uma demanda, talvez até a matéria, né, ou dentro da própria clínica de equinos, sobre odontologia, então a gente vai aprender um pouco só na faculdade sobre tal, a gente precisa capacitar. Então, o primeiro passo que eu acho é fazer um curso sobre odontologia equina. Se alguém quiser depois entrar nas descrições aí, eu indico alguns cursos a fazer, não só comigo, tá? Tem outros cursos muito bons no Brasil. E não ficar só nisso, né? Um curso básico, lembra do motor que a gente falou no começo aqui da nossa conversa, né? Do mecânico, né? Então, um curso básico é para você entender o que realmente é a base da odontologia, qual o motivo de trabalho odontológico e como funciona. Depois disso, a gente faz outro curso, e a gente procura um profissional, a gente volta para casa, estuda em casa, foca, né, naquela área. Então, isso, gente, não é segredo para nada, para ninguém, mas é o que está mais faltando aqui para nós, que eu vejo na minha experiência com o pessoal mais novo, é o empenho em estudar. Ver a doutora Thais, ver o Rodrigo fazer, isso não vai te dar capacidade para fazer, né? Vai te dar uma noção, né? E com noção a gente não trabalha com vida, né? Só com aquela noção, não é assim que funciona. Então, o que eu desejo para vocês, o que eu gostaria de pedir, é o empenho para tal área. Se você quer mexer com oftalmologia de cachorro, foca nisso. O mundo está caminhando para isso, o Brasil está caminhando para as especialidades. E aí você empenha nessa estrada. E eu costumo dizer para os meninos o quê? Que para quem é bom, tem lugar em qualquer lugar. Qualquer lugar. Você é bom, você tem lugar lá dentro da capital, lá dentro de São Paulo. Se você é bom naquilo que você faz, se você empenha para fazer isso, você tem lugar em qualquer ponto. Se você é bom e não quer sair de tal lugar, trabalhe sobre a educação daquele público para que você possa prosperar naquela região mesmo. Então, acho que é por aí, Thaís. Muito empenho, prospecção de clientes para o pessoal que já é bem formado, já trabalha. A prospecção de novos clientes é muito importante, isso vai ver muito na área de vendas, né? E marketing é muito importante. Para o pessoal que está começando, muito empenho nos estudos, né, em geral. Então, acho que é isso. Rodrigo, muito obrigada pela sua participação, adorei esse bate-papo, acho que é muito importante a gente trazer, né, pessoas que têm a sua bagagem, que têm a sua experiência, que são referências na área, como uma forma de orientar e de contar um pouquinho esses aspectos que às vezes são aquele papo de dentro do carro, né, no deslocamento entre Exato. o cliente e outro, e que às vezes as pessoas não têm acesso de outra forma, né, a não ser que tenham a oportunidade de conviver um pouquinho com você. Então, muito obrigada Exato. por dispor aí do seu tempo para estar aqui com a gente. Ah, com muito gosto. Eu que agradeço, viu? Precisando, estou sempre às ordens. Quem quiser trocar alguma ideia mais a fundo sobre algum tema também, estou à disposição. Obrigado. E aí a gente volta na próxima semana com outro médico veterinário contando mais sobre a sua área de atuação. Até lá!